Queridos irmãos, boa noite a todos, boa noite, Grande Cor IPN, graça e paz sejam multiplicados na vida de todos nós no próximo ano, como foram multiplicados nesse ano de 2024, amém, irmãos? Que bênção participar de um culto onde a gratidão é o tema dominante desde os primeiros momentos desse culto. E nós vamos agora nos alimentar da palavra do Senhor. Eu convido a sua atenção para esse último sermão, a última exposição bíblica do ano em nossa igreja, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, apenas 3 versículos, 19 a 21. Mateus, capítulo 6, versos 19 a 21. A palavra de Deus, irmãos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Senhor, nós agradecemos as inúmeras oportunidades que tivemos neste ano que termina, de nos alimentarmos da Tua Palavra, individualmente, nas nossas casas, nas classes de escola dominical, no púlpito dessa igreja, e nós louvamos o Senhor, porque a Tua Palavra nos sustentou até aqui. E oramos neste momento para que o Senhor misericordiosamente, bondosamente, fale conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, últimas horas última hora de 2024, menos de uma hora faltando para terminar o ano. Estamos num período assim de festas, Natal, Ano Novo, uma hora assim muito feliz, principalmente para aqueles que conhecem a Cristo, que tem a principal motivação, a principal alegria sendo o Senhor Jesus. E muitas expectativas certamente estão agora nos nossos corações, nas nossas mentes para o novo ano, o ano de 2025. Você já começou a fazer planos para o ano que vem? Já conseguiu? Ou 2024 ainda está te atropelando? Você está tentando sobreviver ao ano antes de pensar no próximo ano? O que você pretende realizar de mais significativo no próximo ano? Amanhã é feriado nacional, dia da confraternização universal. A poeira de 2024 vai finalmente estar abaixando, e nós temos um novo ano se abrindo para nós a partir de amanhã. O que vai merecer os seus esforços depois dessa virada de ano? Eu vou pedir o pessoal da multimídia ali para, por gentileza, projetar o púlpito naquele telão, se possível, para o pessoal do coral aqui poder visualizar. Mas no sermão no texto que nós lemos aqui, irmãos, no Sermão do Monte, pregado por Jesus, o Sermão do Monte, ele tem uma característica muito bem definida. Jesus está ensinando os seus discípulos como eles devem viver nesse mundo numa contracultura, como novas criaturas, tendo agora uma nova natureza, uma nova mentalidade, como se deve viver nesse mundo. Um contraste que está presente em todo o Sermão do Monte, aos religiosos nominais e aqueles que são pagãos e incrédulos. Como que nós, discípulos, devemos viver nesse contexto que nos cerca? E o tema que nesse pequeno parágrafo é abordado tem a ver com aquilo que é mais valioso para nós. Não apenas bens, mas tesouros. Os nossos tesouros, aquilo que nós mais valorizamos, que nós prezamos e que muitas vezes traz até ansiedade ao nosso coração em relação ao futuro. Nós nos esforçamos para adquirir esses tesouros, nós investimos nesses tesouros e nós esperamos que deles venha alguma segurança para o que vem à frente no futuro, para nós enfrentarmos. Tanto é que Jesus começa falando nesse parágrafo que vai tratando o mesmo assunto até o verso 34, ele vai falar de tesouros e ele vai terminar falando de ansiedade, ou de como não ficar ansioso por causa desses tesouros. O que nós podemos aprender nesta virada de ano, à luz dessa passagem,
com essa exortação de Jesus tão apropriada para um momento como esse de passagem de ano. Aqui nós temos na exortação de Jesus uma exortação confortadora e norteadora para um ano que está prestes a começar. E resumindo o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, à luz desse texto, é que no novo ano, a nossa palavra aqui para você é que no novo ano você faça o melhor investimento na melhor riqueza. Vamos pensar então em como viver o ano que vem de uma maneira proveitosa. E como final de ano, começo de ano é hora de propósitos, eu quero sugerir, propor alguns propósitos, na verdade, para a sua vida nesse novo ano. O primeiro propósito, à luz desse texto, é que você posicione, coloque o seu coração em Jesus. E há uma razão para isso. É porque o céu é melhor do que a terra para você investir. Então coloque o seu coração em Jesus. Nos versos 19, 20 e 21, há esse contraste entre terra, céu e falando de lugar. Onde vai estar o seu tesouro? Se no céu ou se na terra neste próximo ano. Como é que nós temos caminhado durante o ano de 2024? Onde está, ou onde esteve até aqui o seu coração no ano de 2024? Porque o coração, ele acompanha os tesouros. Aquilo que é mais valioso para nós é ali que nós colocamos o nosso coração, que na verdade é o nosso eu. Nós pulamos de cabeça naquilo que é valioso, naquilo que é valoroso para nós. Essa é a ideia do termo tesouros que Jesus tem aqui em mente, ou tinha em mente quando ele disse essas palavras. Não apenas o tesouro financeiro, os bens patrimoniais, mas tudo aquilo que é valioso para nós. Os seus maiores tesouros, pense aí, seus maiores valores, tem estado na terra ou tem estado no céu? Seu coração no céu é o melhor investimento que você pode fazer de acordo com o ensino de Jesus. Sabe por quê? Primeiro porque o céu é a morada de Deus. E as coisas de Deus são permanentes, não são passageiras. O acesso ao céu e o acesso a Deus só são franqueados a nós por meio da pessoa de Jesus Cristo. Nós aprendemos na Bíblia que o céu está vindo cada vez mais perto de nós. O reino dos céus está se aproximando. Jesus inaugurou, ainda não consumou, mas o reino de Deus em que Cristo governará sobre todo o nosso planeta de uma maneira visível, colocando ordem no caos que nós vemos à nossa volta. Esse reino está vindo. E ter o coração posicionado no céu é o melhor investimento que nós podemos fazer. E para que isso aconteça, não sei qual a sua experiência religiosa, a sua experiência com Deus, mas você precisa ter uma experiência com Cristo para poder ter acesso ao reino de Deus, ao céu, e poder assim enriquecer a sua vida, se preparando para a eternidade. É preciso se converter a Jesus, uma entrega pessoal da sua vida a Cristo. Eu não sei se você já fez isso, muitos aqui já fizeram. E às vezes a gente vem para um culto como esse, participa da vida da igreja até com certa frequência, mas não temos ainda uma experiência pessoal com Jesus. Isso de forma alguma pode ser considerado riqueza espiritual. Pelo contrário, a palavra de Deus nos encoraja quando estamos vivendo assim, a reconhecermos quão necessitados, quão pobres espiritualmente nós somos, e corrermos para Jesus para que Ele nos enriqueça. Se você ainda não fez isso, não se converteu a Jesus, arrependido da sua rebeldia diante de Deus, entregue a sua vida a Cristo, comece o ano novo de uma forma diferente daquela que você viveu até aqui. Mas se você já fez isso, a palavra de Deus nos ensina então a viver, e a ver a vida, e a viver a vida de uma forma diferente, com a mente de Cristo, pensando nas coisas do céu, ou na verdade, tendo as coisas do céu como filtro, como óculos pelo qual nós olhamos todas as coisas aqui embaixo, seja o estudo, a vocação, o trabalho, o consumo, seja as amizades, o lazer,
o namoro, o casamento, os filhos, tudo isso nós devemos olhar com a perspectiva de Deus, ainda mais nos dias em que vivemos, em que tantas ideologias contrárias à palavra de Deus estão nos cercando. É preciso ter então a cabeça no céu, a cabeça na eternidade, ansiar, como nós enfatizamos ao longo de todo esse ano de 2024, ansiar, desejar a volta de Jesus. Nenhuma experiência terrena, por mais agradável que possa ser, se compara com estar com Cristo por toda a eternidade. Nós não somos capazes de imaginar, de mensurar aquilo que Deus tem preparado para nós. E é preciso então alimentar essa firme esperança na volta de Jesus. Quando a gente vive assim, usando o filtro da palavra de Deus para viver a nossa vida aqui, nós estamos vivendo para o céu, nós estamos na verdade colocando o nosso coração no céu, colocando o nosso coração em Jesus. O verso de 21 de Mateus 6 nos diz então: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde tem estado o seu tesouro, aquilo que você mais valoriza, onde tem estado o seu coração. Meus queridos, se nós não vivermos dessa maneira, nós vivemos uma vida vazia e sem sentido. Como Paulo disse na carta dele aos 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 32, falando das lutas que ele teve, ele disse: se os mortos não ressuscitam, se não há o céu, se Jesus não é Deus, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Na verdade, isso traduz um pensamento nihilista, vazio, um pensamento que é cheio de ansiedade. E quais são os tesouros terrenos que nós devemos evitar? Vamos tentar deixar um pouquinho mais prático isso aqui, o mais compreensível. Vamos servir aqui da fala de Martin Lloyd-Jones, na sua exposição dessa passagem, ele falando dos tesouros terrenos. Não está em pauta somente o amor ao dinheiro, mas também o amor à honra pessoal, o amor à posição social, o amor aos cargos obtidos, o amor ao próprio trabalho, num sentido ilegítimo, enfim, o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo, nesta vida e neste mundo. Esse é o tipo de amor que nós não devemos alimentar no nosso coração. Isso é colocar o coração na terra e não colocar o coração no céu, o coração em Jesus. Por isso nós podemos dizer que o céu é melhor que a terra para você investir. Seu coração no céu é o melhor investimento que você pode fazer, que nós podemos fazer para o novo ano, o coração em Jesus, amando a Jesus de todo o nosso coração, como a Bíblia nos ensina, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Onde esteve posicionado o seu coração, meu coração, durante o ano de 2024, no céu ou na terra, em Jesus ou em nós mesmos? Como você responderia a Jesus se ele te perguntasse hoje aquilo que ele perguntou para o apóstolo Pedro, que quase apostatou se Jesus não tivesse intercedido por ele? Quando Jesus estava restaurando a Pedro, ele perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Como você responderia a Jesus a essa pergunta? Porque da sua resposta virá o desdobramento de onde está o seu coração. Se você de fato ama Jesus mais do que a todas as coisas, a Jesus de todo o seu coração. O problema de nós colocarmos o nosso coração mal posicionado na terra e não no céu, meus queridos, é que o ano vai começar, nós temos 365 dias pela frente, se Deus assim nos conceder. Teremos a nossa rotina, nosso trabalho, nossos esforços pessoais. E a questão então, como nós vamos fazer o melhor uso das nossas energias no próximo ano? Esse é um propósito que eu recomendo a você pastoralmente. Coloque o seu coração em Jesus, porque o céu é melhor do que a terra para você investir. Mas há um segundo propósito que eu trago à igreja nessa noite derradeira do ano de 2024.
Além de colocar o seu coração no céu, colocar o seu coração em Jesus, priorize os seus esforços nesse novo ano para Jesus. E há uma razão, é porque a riqueza celestial, de acordo com esse texto, é melhor do que a riqueza terrena. Veja no verso 19 a expressão: não acumuleis para vós outros tesouros. E no verso 20: mas ajuntai para vós outros tesouros. Num versículo está não acumuleis e no outro não ajuntai, mas no grego é a mesma palavra, uma palavra que tem sua raiz na palavra tesouro. Na verdade, se fôssemos traduzir esses dois versículos literalmente, seria assim: não entesourais ou não entesoureis para vós outros tesouros, mas entesourai para vós outros tesouros. A ideia aqui do verbo entesourar é a ideia de um esforço intencional para enriquecer. Há aqui empenho, há aqui correr atrás, há aqui intencionalidade. E é o que vai acontecer em 2025 comigo e com você, com certeza. Nós vamos correr atrás, nós vamos nos empenhar, nós vamos trabalhar, nós vamos nos esforçar. A questão é pelo quê? Pelo que nós vamos nos esforçar? E nós vamos nos esforçar e nós vamos nos empenhar para aquilo que o nosso coração mandar, porque Ele é quem vai determinar. É aqui a minha alma, a sua alma, o seu eu interior, que vai dizer para você em que você deve investir, em que você deve gastar a sua energia. Por isso nós começamos com o coração. Embora seja quase que a última coisa que Jesus fala nesses 3 versículos, nós começamos pelo coração, porque é o coração que comanda, é o coração que guia as nossas decisões, o nosso trabalho e a nossa forma de viver. No novo ano, nós devemos trabalhar, então, segundo o que Jesus ensina aqui, nós devemos esforçar para entesourar a riqueza celestial. Mas o que seria isso, meus irmãos? O que seria trabalhar para sermos espiritualmente ricos? Seria a partir de agora todo mundo passar aqui a semana inteira na igreja trabalhando para Deus? A gente sabe que certamente isso nem funciona e não é isso que a Bíblia ensina. Seria, por exemplo, então no trabalho você ficar ali lendo a Bíblia na sua mesa de trabalho, ficar evangelizando insistentemente os seus colegas de trabalho? Seria isso a forma de nos enriquecermos espiritualmente? Pelo contrário, fazer isso roubando do tempo do nosso trabalho, certamente nos empobrece espiritualmente, ao invés de nos enriquecer. Certamente não é dessa maneira. Vamos pegar carona aqui com uma fala do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 17, Colossenses 3, 17, onde a gente tem uma pista de como é que nós podemos nos enriquecer espiritualmente. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Isso é uma fala de Jesus para discípulos, para aqueles que já nasceram de novo, tá bom? Se a pessoa não nasceu de novo ainda, não se converteu, nada disso funciona. Não há como ser rico por fazer coisas para Deus. É primeiro preciso que Deus faça em nós, faça de nós novas criaturas. Essa é uma palavra para quem já nasceu de novo, para quem tem uma experiência com Jesus. E nós, se você está aqui no nosso meio e ainda não tem essa experiência, seria a maior alegria para nós, nosso maior prazer, ajudar você a ter também essa experiência do novo nascimento. Mas ali em Colossenses 3,17, nós encontramos o ensino do apóstolo Paulo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como enriquecer espiritualmente? Está lá. Tudo o que nós fizermos, tudo o que nós fizermos, fazemos isso em nome do Senhor. Fazemos isso como discípulos do Senhor, fazemos isso de modo a honrar o nosso Senhor. Tudo, nada fica de fora, nem palavra, nem ação. No mesmo capítulo, no verso de número 23, falando aos escravos cristãos, Paulo então ensinou algo parecido quando ele disse: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então fazer em nome do Senhor, como discípulos dele, honrando a ele e fazendo para ele em todas as áreas da nossa vida. É assim que a palavra de Deus nos ensina como ser ricos espiritualmente, como sermos ricos em relação ao padrão de riqueza celestial. Esse conceito bíblico, meus irmãos, ele recebeu um tratamento muito especial por meio dos reformadores.
João Calvino dentre eles. E foi cunhada uma expressão em latim que você já deve ter ouvido aqui na igreja. A expressão é coram Deo, perante Deus, na presença de Deus. Essa pequena expressão, ela traduz esse conceito de que nós devemos viver a nossa vida na presença de Deus em cada uma das áreas da nossa vida, não apenas aqui na igreja, não apenas no seu momento devocional em casa, lendo a Bíblia, mas no seu trabalho, na sua escola, no seu momento de lazer, nos seus negócios, no escuro, quando ninguém está vendo. Nós sabemos e temos essa consciência que estamos perante o Senhor e assim nós devemos viver. Esse conceito reformado, então, ele ensina que a vida cristã deve ser vivida de uma maneira integrada, não apenas se limitando às atividades da igreja, mas contemplando todas as esferas da nossa vida. Tudo é para Deus, visando a sua glória por meio das nossas vidas. Esse é um segundo propósito que o pastor traz para a igreja nesse final de ano, meus irmãos. Vivermos no próximo ano dando prioridade para que os nossos esforços, seja em que área for, sejam feitos para o céu, sejam feitos para Jesus. A palavra de Deus, portanto, meus irmãos, nos ensina que nós devemos fazer isso como discípulos de Jesus Cristo. Quero sugerir algumas maneiras, então, de você aumentar o seu saldo da graça de Deus na sua conta celestial. Você que já é um crente em Jesus, peça a Deus a graça de, nesse novo ano, aprendermos a ter prazer no hábito diário de uma vida devocional. Isso enriquece e muito a nossa vida cristã. Aprendermos a viver contentes no Senhor, independente da situação que o ano de 2025 nos trouxer, situação boa ou situação ruim, nós vivemos contentes. Aprendermos a servir a Deus no mundo, nas coisas seculares, ok, mas também na igreja, com o nosso tempo, com os nossos dons, com as nossas finanças, com a nossa alegria. São coisas que também nos enriquecem espiritualmente aos olhos de Deus. Aprendermos a sermos melhores estudantes, melhores profissionais, porque, como vimos, é para o Senhor que nós estamos estudando, trabalhando, fazendo o que quer que nós façamos. Aprendermos, isso aqui é muito importante. Se você quer ser rico no céu, se você quer acumular riquezas e tesouros no céu, preste atenção nisso, porque a Bíblia dá uma ênfase muito grande nisso. É refletir o caráter de Jesus na sua família. Aprendemos a refletir o caráter de Jesus com os irmãos, com os pais, com os sogros, sogra, com os filhos, com o cônjuge, mostrarmos ali a obra da graça de Deus, aprendermos a manifestar essa obra de Deus em nosso coração. Também, para que nós sejamos ricos aos olhos de Deus, mais uma sugestão pastoral. Vamos pedir a Deus que nos ensine a amar e a perdoar o nosso próximo, como Deus tem nos tratado, porque a Bíblia diz isso, né? Que nós devemos perdoar uns aos outros, como Deus em Cristo tem nos perdoado, já nos perdoou. E assim, meus irmãos, sermos generosos nas boas obras, frutíferos nas boas obras, nos santificarmos, nos consagrarmos a Deus, aprendemos a viver no ano que vem, cada vez mais como novas criaturas que nós já somos. Este é um segundo propósito que eu trago para a igreja. No ano novo, faço o melhor investimento na melhor riqueza, escolhendo o céu para você investir, trabalhando na terra, tendo o céu como seu objetivo, de fazer aumentar a sua riqueza espiritual. E por último, meus irmãos, um terceiro propósito que nós podemos extrair dessa passagem: proteja os seus investimentos. Proteja os seus investimentos por meio de Jesus Cristo. Porque isso há uma razão também, porque a segurança do tesouro celestial é infinitamente maior do que a segurança, que nós podemos até chamar de insegurança, dos tesouros terrenos. Aqui nós encontramos no verso 19 e 20, três expressões que falam da decadência do tesouro terreno e da permanência do tesouro celestial. E as expressões são no verso 19: traça, ferrugem e ladrões.
Essas três ações, elas destroem a riqueza terrena, mas são incapazes de fazer o mesmo na riqueza celestial. Vamos pensar aqui um pouquinho nas expectativas para esse novo ano no Brasil e no mundo, meus queridos. Esperança. O pastor Diego, na abertura do culto, falou que esse é um culto onde a esperança tem que ser trazida à nossa mente, ao nosso coração. E a maior e a melhor de todas as esperanças será, ou seria, não sabemos, a volta de Jesus em 2025. Amém, irmãos? Muito bem, seria uma bênção, não seria? Esperança. 2025, nós temos que viver cada dia, cada ano, sempre olhando para as nuvens. Será que agora, será que é nesse novo ano, um ano de esperança? Mas também olhando, sem ser para as nuvens, olhando para debaixo das nuvens, para o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, um ano de apreensão, certamente. Guerras e rumores de guerras a todo instante, se você acompanha as notícias internacionais. E até aqui na vizinha Venezuela, as tensões estão aumentando. No Brasil, tem gente que aposta que o dólar vai chegar a R$7 até o final do ano. Tomara que não, mas se isso acontecer e se continuar assim, nós vamos ver implicações negativas na nossa economia brasileira e tantas outras questões nacionais que não é o caso aqui, nem o momento, nem o lugar para nós mencionarmos. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, olhando para a história da humanidade, vamos olhar só para o século XIX e século XX, é a instabilidade das riquezas terrenas. Em 1929, nos Estados Unidos, uma grande depressão econômica afetou o mundo todo. Em 1990, aqui no nosso país, o novo presidente eleito naquela ocasião confiscou as riquezas do povo brasileiro, daqueles que tinham mais recursos. Em 2008, nós tivemos uma crise nos Estados Unidos relacionada com os bancos e financiamentos imobiliários, que afetou o mundo inteiro também. Em 2019 a 2022 nós tivemos uma pandemia que trouxe impacto sobre a saúde física, emocional e financeira. Portanto, meus queridos, a gente olhando para a história, que não precisa voltar muito, só a história recente da humanidade, a instabilidade econômica é uma realidade. E ela traz efeitos devastadores, muitas vezes, na vida das pessoas. Portanto, quanta insegurança há para as riquezas nesse mundo. No Novo Testamento, eles não tinham bancos, caixas fortes, de aço, com toda a tecnologia, como existe hoje. Então, o jeito era improvisar. E na hora de manifestar a riqueza de uma pessoa, ela investia em roupas caras, investia em alimentos, grãos. Você tem algumas histórias na Bíblia daquele personagem que construiu celeiros para guardar a sua riqueza na forma de grãos. Nós temos também a situação de pessoas que enterravam a sua riqueza no chão, escondia no chão. Lembra lá do aquele rapaz que recebeu um talento, enterrou o talento. Por que ele enterrou o talento? Porque era um costume da época, enterrar tesouros, enterrar dinheiro, bens, era uma forma de esconder os seus bens. Seja para o vestuário, traça, seja para os grãos, corrosão, seja para os tesouros, ladrões, tudo isso era uma forma que Jesus encontrou de dizer, de exemplificar como é passageira a estabilidade dos bens terrenos. E aí ele nos ensina, em contraste, a fazer o investimento na riqueza celestial, porque essa tem uma proteção permanente, essa tem uma proteção garantida. Somente o céu é imune aos estragos que o tempo e o pecado podem fazer na riqueza que nós acumulamos, e essa tem que ser acumulada no céu. O futuro, quando Jesus voltar, e nós vamos continuar sempre alimentando essa esperança. Ele prometeu que Ele trará o seu galardão conforme as nossas obras. Isso está em Apocalipse 22:12. Eis que venho, Apocalipse 22:12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Há um galardão que nós receberemos na eternidade, proporcional à riqueza celestial que nesta vida nós acumularmos. E Deus há de nos dar esse galardão, meus queridos, não porque nós passaríamos a merecê-lo, é por graça, é por promessa, porque nós só estamos fazendo a nossa obrigação, se nós estivermos acumulando riquezas no céu, vivendo de uma maneira que agrada ao nosso Deus. Portanto, esse é um terceiro propósito que eu trago aos irmãos: proteja os seus investimentos. A gente tem lido que muitos investidores estão tirando seus investimentos do Brasil, devido aos riscos que eles estão vendo aqui, e levando os seus investimentos para países onde o risco é menor. Se isso é feito com a riqueza terrena, humana, muito mais em se tratando da riqueza para as coisas eternas. Nós temos que tirar os nossos investimentos daqui da terra e levarmos o nosso investimento para o lugar onde eles estão seguros, que é o investimento celestial. Eu quero terminar, meus irmãos, recordando com os irmãos, então, os propósitos aqui extraídos desse texto. Estamos para começar um novo ano. Faça o melhor investimento na melhor riqueza, porque o céu é o melhor lugar para você investir. Os seus esforços devem ser esforços voltados para ser enriquecidos espiritualmente, celestialmente, porque a riqueza no céu é melhor do que a riqueza na terra. E proteja os seus investimentos, porque só o céu é um lugar seguro para os investimentos que nós fazemos. Em 2025 e também em 2026, por decisão do Conselho da Igreja, nós vamos investir com uma maior intencionalidade na felicidade dos irmãos e na glória de Deus. E como é que nós vamos fazer isso? Investindo e ajudando você a investir em riquezas duradouras, através da sua santificação, através da nossa santificação, aprendendo a ser cada vez mais parecidos com Jesus, mais e mais aumentando a nossa riqueza duradoura na nossa conta celestial. E eu quero apresentar então agora aos irmãos, ou reapresentar para aqueles que não estiveram anteontem aqui no domingo pela manhã, um breve teaser com a temática para a nossa igreja, por meio da qual nós vamos fazer esse investimento na vida da igreja diante do nosso Deus. Vamos assistir o teaser apagando as luzes aqui à frente. Daqui a cerca de um mês, no primeiro domingo de fevereiro, nós vamos fazer o lançamento oficial completo da temática do biênio e da temática do ano de 2025 também. Mas já fica aí um pequeno spoiler, um gostinho para os irmãos saberem para onde vamos como igreja nos próximos 2 anos.